Evangelho de João, capítulo 5, verso 44. Nós meditamos nesse texto no último dia 8/1 deste ano, não é verdade? Nós pensamos sobre o tema que vai estar sendo colocado: por que muitos não creem em Jesus? É isso que nós começamos a falar no dia 8/1 deste ano, e eu disse naquela oportunidade que um ano depois eu iria terminar esse sermão, né? Mas chegou antes, louvado seja Deus por isso. Eu quero convidar você de novo a estar lendo esse texto e a gente responder a segunda parte dessa, ou dar uma segunda resposta a essa pergunta: por que muitos não conseguem, ou até mesmo como diz Jesus aqui na nova versão transformadora, uma outra versão da Bíblia, NVT, porque muitos não podem crer em Jesus. Demos uma resposta há 7 meses atrás e hoje eu quero dar outra resposta, encerrando assim esse sermão. Verso de número 44, a palavra de Deus diz: como podem crer vocês que aceitam glória uns dos outros e não procuram a glória que vem do Deus único? Podemos ler todos juntos? Vamos lá fazer essa mesma pergunta que Jesus fez olhando para os escribas e fariseus, depois que Jesus pregou, e Jesus vai continuar pregando para esses homens. Jesus então chega a perguntar isso, e no final desse capítulo, Jesus vai fazer não mais uma pergunta, mas sim uma afirmação no mesmo sentido. Vamos ler todos juntos? Como podem crer vocês que aceitam glória uns dos outros e não procuram a glória que vem do Deus único? Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela leitura da Tua Palavra. Nós pedimos ao Senhor, fala conosco, ó Deus, através do Teu Espírito Santo que habita em nós e aqui neste lugar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmão, para que a gente possa relembrar algumas coisas, a primeira coisa que a gente começou falando sobre esse texto é que a mensagem de Jesus, ela é para todo mundo. Todas as pessoas têm uma hora ou outra a oportunidade de ouvir o Evangelho do Senhor e também de terem as suas vidas transformadas por esse Evangelho e, mais que tudo, tem a oportunidade de terem as suas vidas salvas pelo poder do Evangelho, como vai dizer Paulo. Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para salvar. Todo mundo tem essa oportunidade uma hora ou outra na sua vida. Foi assim comigo em um momento na minha vida e também foi assim com você, que já recebeu Jesus no seu coração, já aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E também está sendo agora, para você que porventura ainda não reconheceu Jesus como Salvador da sua vida. Essa é a oportunidade que Deus está colocando diante de você, para que você possa então receber o Evangelho do Senhor. Então, a mensagem do Evangelho é para todo mundo, mas irmãos, esse tipo de mensagem, ou o comportamento que Jesus tinha ao chegar diante de todas as pessoas e pregar o Evangelho de Deus, esse comportamento incomodava muita gente, incomodava esses homens que estavam diante de Jesus, os religiosos, incomodava os escribas e fariseus, porque na cabeça desses homens, Jesus não podia oferecer a mensagem do Evangelho para prostitutas, por exemplo, para ladrões, por exemplo, e para outros tipos de pessoas. Mas, irmão, Jesus faz exatamente ao contrário, porque ele sabia que ele tinha sido enviado para entregar o amor de Deus para todas as pessoas. Mas essa mensagem causava estranheza aos religiosos da época de Jesus, porque na cabeça deles não, essas pessoas não eram dignas de receberem a palavra de Deus. Essas pessoas, elas não eram pessoas que poderiam ter a oportunidade de ter as suas vidas transformadas e salvas. E pelos relatos dos evangelhos, e podemos afirmar de toda a Bíblia Sagrada, você bem sabe que essas pessoas foram alcançadas pelo poder do Evangelho.
Porque Jesus, e não só Jesus, chegou diante dessas pessoas e ofereceu a mensagem, pregou, e Jesus fez milagre no meio desse povo, e salvou a vida desse pessoal. Prostitutas foram salvas. Aliás, se você volta para todo o Antigo Testamento, a primeira pessoa que é salva fora de um povo judeu é uma prostituta, que vai fazer parte da linhagem do próprio Jesus de Nazaré. Isso mostrando desde o início que a mensagem do Evangelho, ela não tem limites. A mensagem do Evangelho não faz acepção de pessoas, não. Então, como já falamos aqui, o Evangelho é para todos nós, amém? O Evangelho é para você, não importa o pecado em que você se encontra envolvido nesse exato momento. O Evangelho é para transformar isso, é para arrancar isso da sua vida e para ligar de novo você com Deus, é para gerar comunhão entre você e o Senhor. Isso é verdade. Mas, irmãos, quando a gente olha para alguns textos da palavra de Deus, esse em especial, nós vimos aqui o que eu tratei da última vez como uma estranha limitação, porque a gente sabe e acredita nisso, e nós devemos pregar isso, que a mensagem de Deus, ela é para todo mundo, e gera oportunidade para todo mundo conhecer o Senhor e ter a sua vida transformada pelo Senhor. Mas, irmãos, esse texto mostra para mim e para você uma estranha limitação. O que é isso? Lá na NVT, na Nova Versão Transformadora, o texto começa dizendo assim: não é de admirar que não possam crer. Aqui Jesus está fazendo uma afirmação, e essa tradução, ela traduz dessa forma, baseando no último versículo desse capítulo, que nós vamos ler mais à frente. E aqui então já começa a fazer a afirmação: não é de admirar que você não possam crer. Porque, irmãos, o que nós temos aqui é o mesmo Jesus que não fez acepção de pessoas na entrega da mensagem de Deus. E Jesus também não fez isso aqui nesse momento. Porque Jesus chegou diante dos escribas e fariseus e não somente rebateu as crenças erradas deles, não, Jesus também estava pregando o amor de Deus, estava dando oportunidade clara de salvação para esses homens. Mas, irmãos, por causa da atitude desses homens, e de muitos ainda hoje, eu gosto de tratar essa situação como uma estranha limitação, porque aqui você tem o mesmo Jesus, agora afirmando, ou fazendo uma pergunta retórica, como é o caso do nosso texto aqui, dizendo que esses homens não podem crer em Jesus. E a grande pergunta é: por quê? E sempre quando eu penso nisso, eu gosto de pensar no seguinte: no futuro celestial, ninguém vai poder olhar para trás e culpar o Senhor Deus por não ter tido a sua vida transformada e salva, porque o Evangelho foi oferecido para todo mundo. Mas existem algumas atitudes, existe um tipo de comportamento que era o comportamento desses homens, que fez Jesus fazer essa pergunta para eles, ou até mesmo afirmar: como vocês podem crer? E pensando sobre essa palavra de Jesus, o que nós percebemos de forma muito clara é que a atitude desses homens era o que eu chamei de humanismo. Talvez você vai se lembrar desse termo. E o que é o humanismo? O humanismo é quando uma pessoa, ela pensa somente nos aspectos terrenos, carnais dessa vida. Ou seja, a pessoa humanista, ela não está se importando com a sua vida ou com a sua existência para além desse campo físico, terreno, mortal. O humanista não se importa com nada disso. Para o humanista, morreu, acabou. Essa frase muito famosa que a gente ouve por aí, por muitas pessoas: não, morreu, acabou, não há mais nada para além desta existência. Pois bem, a palavra de Deus, ela afirma que isso não é verdade. Existe o que nós conhecemos como eternidade. E quando nós estamos falando de eternidade, nós não só estamos falando do céu, nós também estamos falando do inferno, porque existe a morte eterna e existe também a vida eterna.
Portanto, a eternidade é um local que nós vamos passar depois dessa existência. O humanista não está se importando com nada para além desta vida. E eu disse para você que tudo que o humanista faz é em prol dele mesmo. O humanista também não está se importando com ninguém. E quando ele olha para si, é só no aspecto carnal, é só nesse aspecto pessoal. Ele não está se importando com ninguém. Por exemplo, quando o humanista faz uma boa ação, necessariamente ele não está pensando naquele que é alvo dessa sua boa ação. O humanista está pensando no que essa boa ação pode trazer de bom para ele. Ao falar de alguém, ao fazer uma coisa boa para alguém, ele está pensando no que aquilo vai gerar para ele. E nesse aspecto humanitário, terreno, carnal. Esse é o humanista. E aqui, irmãos, quando a gente olha para os escribas e fariseus e para Jesus, nós podemos perceber que Jesus muito insistiu com esses homens, pregando o evangelho para eles. Jesus até mesmo ameaçou esses homens, falando do dia do juízo. Mas a palavra final sobre esses homens foi: como vocês podem crer? Na minha cabeça, olhando para a palavra de Deus, esses homens eram homens humanistas. E nós pensamos então, o que é que o humanismo gera na vida das pessoas, que faz com que o evangelho seja apresentado, mas que as pessoas não deem atenção a essas palavras. E aqui, o que nós pensamos no dia 8 foi que o humanismo, ele faz a pessoa se tornar uma pessoa leviana. Eu trabalhei isso em duas formas. A primeira, leviana por causa da empolgação com o novo. Se você olhar para o verso 35, você vai ver isso escrito aí. E também leviano por causa de uma religiosidade vazia. O verso 39 do nosso texto diz isso com todas as letras. E hoje o que eu quero pensar com você é que o humanismo gera também nas pessoas algo muito sério, e aqui existe uma sequência de eventos aqui, você vai percebendo isso. Depois de tornar a pessoa leviana, por causa da empolgação com o novo, e por causa de uma religiosidade vazia, o humanismo também gera na gente sermos uma pessoa desonesta e falsa. E aqui, como eu falei no passado, eu quero trabalhar apenas essa última parte aí do nosso texto, quando diz: vocês que aceitam glória uns dos outros e não procuram a glória que vem do Deus único. Isso aqui, irmãos, faz com que eu e você nos tornemos uma pessoa desonesta e falsa. Eu quero explicar isso para você de 3 maneiras para que você entenda, e você vai entender o porquê que isso nos impede de ouvir a mensagem do Evangelho. Como eu já disse, uma coisa certa que podemos falar sobre o humanismo é que a pessoa vive tão somente para si, e esse pensamento é o que deve chamar a sua atenção dentro de todo esse assunto. Viver para si inclui, além de não viver para o outro, que é uma prerrogativa muito clara nas Escrituras Sagradas, o crente não vive tão somente para si mesmo. O crente, em primeiro lugar, ele vive em prol do outro, ele vive por amor ao outro. Jesus até chega a dizer que se nós quisermos saber de fato, de verdade, ou sermos conhecidos como discípulos de Jesus, nós devemos fazer o quê? Amar o outro. E o que o humanismo faz? Faz com que eu viva não somente para mim. Irmão, se eu não estou disposto a viver pelo outro, ouça, eu também não vou estar disposto a viver para Deus. Porque o humanismo tirou toda essa condição de mim. E a primeira coisa que eu quero refletir com você é que buscar honra para nós mesmos nos faz cair no erro existencial de vivermos em prol das aparências.
Olha só que coisa muito séria que o humanismo gera no ser humano. Quando nós vivemos em prol do humanismo e por causa dele, quando nós somos tomados por isso, nós buscamos a honra, a glória que vem tão somente dos homens. Esquecemos a glória, a honra, a vida que vem de Deus. E o que isso faz em mim? Faz com que eu viva em prol das aparências. O humanista, por pensar em si mesmo, ele então vai desejar somente a glória desse mundo, somente o aplauso desse mundo, o reconhecimento desse mundo. E, irmãos, correr atrás disso, alcançar glória que vem dos homens, é algo muito difícil. É algo complicado de se fazer, porque agradar o outro vai ser algo difícil. Por quê? Porque na maioria das vezes você vai ter que se maquiar mesmo, para que você possa ser aceito pelo outro. Na maioria das vezes, se você busca a glória desse mundo, você vai ter que se desconfigurar, para que você possa se configurar ao gosto do outro, àquilo que o outro espera e deseja que você seja. Para ser mais sério, você vai ter que perder a sua própria essência para vestir uma essência de outra pessoa. Isso é difícil demais de se fazer, e além de difícil, é muito triste, irmãos. Porque você ter que se transformar em uma outra pessoa para ser aceita por pessoas que são iguais a você, é algo muito triste. Todos nós somos falhos, somos pecadores, temos as nossas limitações, temos os nossos defeitos de fabricação, poderíamos assim colocar, e a gente tentar mudar isso, porque outra pessoa que é em essência defeituosa, pecadora, igual a nós, é muito triste viver em prol do humanismo, viver em prol das aparências, porque nós vamos ter que nos desconfigurar, perder a nossa essência por causa do outro. Viver buscando a glória que vem dos homens nos força a vivermos de aparência, talvez por medo de não sermos aceitos, isso aqui até mesmo dentro da igreja. Quantas vezes você já teve que mudar um comportamento, e não estou falando de pecado, para ser aceito em um grupo religioso? Tristeza. Isso não é vida oferecida pelo Evangelho. Isso é algo que brota do humanismo. É algo muito triste. Ou também por temer ser mal julgado pelos outros, porque julgado a gente vai ser, fique tranquilo. Onde você chega, as pessoas estão te vendo. O que você fala, as pessoas estão analisando, estão julgando tudo isso. O nosso medo, na maioria das vezes, é de sermos mal julgados. E por isso, em vez da gente mostrar quem a gente tenta se maquiar, nos desconfiguramos para nos configurar ao gosto de outra pessoa. Lembre-se que é igual a nós. Então, o que eu quero que você observe bem é que, na verdade, o que está acontecendo na vida do humanista é que ele se tornou uma pessoa desonesta. Primeiro consigo mesmo, porque ele sabe que está se desconfigurando, e depois com outra pessoa, para que haja um relacionamento. A segunda coisa é que viver em busca da glória que vem dos homens nos faz viver sendo guiados pela consciência dos outros. E aqui a coisa vai tendo uma sequência e vai só piorando. E lembre-se, tudo isso vai fazer com que eu e você, nós perdemos de vista a vida que o Evangelho tem para nos oferecer. Mas o humanismo nos faz viver sendo guiados pela consciência dos outros. E quando isso acontece, irmãos, nós perdemos a capacidade de refletir sobre nós mesmos. Olha o perigo disso, porque o que interessa agora, porque nós vivemos de aparência, é tão somente o que o outro pensa de mim, é o que o outro deseja de mim. O que importa para mim agora não é a minha própria reflexão acerca de mim mesmo, não, mas é a reflexão do outro.
é a opinião alheia, é o que o outro está observando de mim. Isso é o que importa quando eu vivo de forma humanista. O que importa não é mais a reflexão que eu faço, mas é que você faz de mim, e eu vivo em prol disso. E o que acontece é que eu perco a minha própria consciência acerca de mim mesmo. Como eu já disse, você se conhece, e é a sua autopercepção que faz você refletir sobre a sua vida, sobre o seu comportamento, sobre a sua vida espiritual, até mesmo sobre o seu pecado. Irmão, se a gente perde essa consciência, nós não vamos ser capazes de ouvir a mensagem do Evangelho depois. Quando a intenção desse Evangelho é gerar vida em nós, nós vamos tão somente abandonar tudo isso, não vamos dar ouvidos a nada disso, porque perdemos a nossa consciência, e perdendo a nossa consciência, a gente perde a capacidade de fazer autoanálise. Sabe por quê? Porque nós não queremos abandonar jamais a boa opinião que foi criada de nós. Nós não queremos deixar morrer aquela boa impressão que nós criamos lá atrás. Mas, irmãos, qual é o problema disso? É que o humanismo nos fez viver de aparência. Então aquilo que eu mostrei para o outro não era uma verdade. Logo, se aquilo que eu mostrei não era uma verdade, aquilo que o outro está pensando de mim também não é verdade, mas eu estou vivendo como se fosse. Eu passo a viver a minha vida acreditando naquilo que os outros estão pensando a meu respeito. E por que isso acontece? Porque primeiro eu decidi viver em prol das aparências, e por causa disso eu perdi a minha própria consciência, perdi capacidade de fazer uma reflexão sobre mim mesmo, e por causa disso eu passei a viver uma vida mentirosa, desonesta, falsa, comigo mesmo, e também com aquelas pessoas que eu estou me relacionando. O que aconteceu aqui é que eu perdi a consciência de mim mesmo, e vivo de acordo com a consciência dos outros. Sabe qual é o resultado disso? A nossa própria consciência, ela vai atrofiar e morrer por falta de uso. E como eu falei, se você deixa de fazer autoanálise, autorreflexão, você perde a capacidade até de orar por você mesmo. Você perde a capacidade de pedir perdão pelos seus pecados, você perde a capacidade de se arrepender dos seus pecados, porque tudo que o outro fala de você são coisas boas que você plantou, mas se isso foi de aparência, tudo isso é uma farsa. Por fim, viver buscando a glória dos homens nos faz viver uma autossatisfação. E irmãos, essa sequência dos eventos para mim é o pior, e de fato é o que nos faz rejeitar a mensagem do Evangelho. Por que esses homens rejeitavam a mensagem de Jesus? Por que quando Jesus pregava para que a vida deles fosse transformadas e salvas, por que esses homens achavam que aquela mensagem não era para eles, que eles não precisavam se arrepender, que eles não precisavam aceitar Jesus ou receber Jesus nas suas vidas como Senhor das suas vidas e Salvador das suas almas? Por que para esses homens a mensagem de Jesus era irrelevante? Porque eles estavam satisfeitos com as suas vidas. Porque, irmãos, quando nós perdemos a nossa consciência e ela morre por falta de uso, eu passo a viver satisfeito com essa mentira que eu criei sobre mim mesmo lá atrás. Além de acreditar nisso, que é um problema muito sério, eu vivo satisfeito. Não, é isso. E isso passa a ser uma verdade para nós, mas não. E o que acontece, irmãos, é que eu sempre vou viver rejeitando a glória, rejeitando a honra e rejeitando a vida que Deus tem para mim através do Evangelho de Jesus Cristo.
sempre vou rejeitar essa mensagem, porque para receber tudo isso, irmãos, eu preciso estar disposto a ouvir a mensagem salvadora de Jesus. E agora eu quero que você lembre da mensagem lá do dia 8 de janeiro, porque a primeira coisa que o humanismo faz com o ser humano é tornar essa pessoa leviana, mesmo aqueles que estão dentro da igreja vivendo pelo humanismo. E por se tornar leviano, essa pessoa ela não está interessada em se aprofundar na verdadeira mensagem do Evangelho. Lembra disso? O leviano, ele quer ler a Bíblia. O leviano, ele quer cumprir os seus rituais. O leviano, ele quer vir à igreja e mostrar a sua boa aparência, e criar a partir de então, tudo isso que nós meditamos aqui hoje. Mas quantas pessoas ainda tem dentro da igreja que estão totalmente perdidas, sem a vida que o Evangelho tem para oferecer? Por quê? Por causa do humanismo. Se tornaram levianos, não querem a vida que Jesus tem para dar, querem os rituais, querem o bom conselho que a palavra de Deus tem, querem tudo que a Bíblia de Deus tem para oferecer. Mas quando Jesus diz: olha, você precisa da verdade que liberta. E eu preguei um sermão na minha igreja sobre esse texto, a verdade que liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade os... Sabe o que está dizendo, irmão? Se a palavra de Deus diz que nós precisamos dessa verdade que liberta, também significa dizer que há uma possibilidade de nós estarmos vivendo em uma prisão. Como eu disse aqui no passado, esse tipo de palavra saindo da boca do próprio Jesus choca a gente. E se você passou pela verdadeira conversão, isso vai chocar você também, porque isso não chocava os escribas e fariseus do tempo de Jesus. Para aqueles homens, Jesus não estava falando com eles. Mas a pergunta de Jesus foi: como vocês podem crer, se vocês não querem se aprofundar em mim? Se vocês não querem a vida que eu estou oferecendo agora para vocês? Eu não estou discutindo religião com vocês, eu estou oferecendo a vida. E cada vez, irmãos, que a palavra de Deus é pregada desse púlpito, o que está sendo oferecido aqui é vida. É por isso que nós devemos vir à igreja, não como quem vem em qualquer outro lugar. É por isso que nós devemos ouvir a palavra de Deus, não como quem escuta qualquer outra coisa. Nós não estamos ouvindo um podcast, nós não estamos ouvindo tão somente um bom conselho de alguém. Nós estamos ouvindo a única palavra que gera vida no ser humano. Nós estamos ouvindo a mensagem do Evangelho. Esses homens olhavam para isso e diziam: não, isso não é comigo. E a pergunta de Jesus foi: como vocês podem crer em mim? Se você observar bem, tudo isso que nós falamos hoje é o retrato falado da vida dos escribas e fariseus. Eles plantaram uma identidade falsa naquelas pessoas que viviam ao redor deles, e eles passaram a viver de acordo com aquilo que aquelas pessoas falavam. Se você conhece os evangelhos, você vai se lembrar que as pessoas viam esses homens como pessoas que eram extremamente religiosas, e até mesmo eram pessoas exemplos para os outros. Muitas pessoas queriam ser igual aos escribas e fariseus, mas, irmãos, nada mais, nada menos, tudo isso era uma farsa, tudo isso era desonesto, porque aquilo que eles entregavam para as outras pessoas era desonesto, não era a vida que Jesus estava de fato e de verdade oferecendo. Então, eles viviam uma vida religiosa mentirosa, enganavam as pessoas, e por causa da admiração das outras pessoas, eles se conformavam com as suas vidas religiosas, e eles diziam: não, tudo que eu estou fazendo e vivendo é correto, é saudável, é verdadeiro. Mas eles estavam sendo falsos e desonestos, porque viviam de aparência, e por isso
perderam a sua consciência e se acostumaram. Agora, olha para o verso 40, João 5, verso 40, quando Jesus chega diante deles e oferece a vida, olha só o que o texto diz: contudo, vocês não querem vir a mim para terem a vida. Vocês não querem essa mensagem que eu estou oferecendo para vocês. Ou seja, irmãos, eles não reconheciam que Jesus era aquele que tinha vindo enviado de Deus e prometido ainda no Antigo Testamento, na lei de Moisés. Deuteronômio capítulo 18, verso 15. Olha só, e eles sabiam disso aqui. Eles sabiam que Jesus viria e que eles deveriam dar ouvidos às palavras de Jesus. Olha o texto: o Senhor, o seu Deus, fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. Aqui está sendo de certa forma comparado Jesus e Moisés, por causa da mensagem. E aqui nós temos o que nós chamamos da revelação continuada. Moisés veio com parte da revelação acerca da mensagem do Evangelho, e Jesus viria com a outra parte. E Moisés e Jesus então seriam aqueles que trariam toda a mensagem do Evangelho a todos os povos. Agora, olha só, o próprio João batendo o martelo sobre essa profecia e mostrando esse comparativo entre Jesus e Moisés. João 1, o verso 17: porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de quem? Jesus Cristo. Então, irmãos, na cabeça dos religiosos da época de Jesus, eles tinham a lei de Moisés, e na cabeça deles, eles estavam esperando essa verdade, essa graça que viria. E se você for ler todo o capítulo 1 do Evangelho de João, você vai ver Jesus se apresentando como graça e como verdade. E você vai ver João dizendo que ele veio como graça sobre graça. Mas olha só, esses homens não deram ouvidos a isso. E eu quero agora que você olhe para o verso 45 do capítulo 5. Será que esses homens tinham mesmo a lei de Moisés? Será que eles esperavam de fato, de verdade, o Messias que viria como profeta? Não. Olha só, Jesus dizendo para eles: não pensem que eu os acusarei diante do Pai. Jesus está dizendo o quê? Nem vai precisar de eu acusar vocês. E o texto continua: quem acusa vocês é Moisés, a quem vocês puseram sua esperança. Porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em quem? Em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Se porém não creem nos escritos dele, como crerão nas minhas palavras? Olha como Jesus termina o diálogo com esses homens. Jesus está mostrando para eles que eles não criam na lei de Moisés, porque eles não estavam vendo Jesus como aquele profeta que tinha sido prometido lá na lei, e eles não tinham desculpas, porque eles sabiam o tempo todo que Jesus viria. Jesus estava agora diante deles, a vida estava agora diante deles. E sabe o que é o pior de tudo isso, irmãos? O fato deles não crerem em Jesus mostra que toda a vida religiosa desses homens foi uma perca de tempo, foi uma falsidade, foi uma mentira. O texto disse isso com todas as letras. Eles viviam uma vida religiosa falsa e também desonesta. Aí, você quer ver uma prova de que aquela estrutura que nós criamos aqui de uma estranha limitação, ela se comprova na Bíblia Sagrada? Porque esses homens não receberam nem mesmo a lei, também não receberam Jesus, porque não o reconheceu como profeta. Muitas outras pessoas fizeram isso. Por exemplo,
João 6, o verso 14, Jesus acaba de dizer essas palavras duras e sai para fazer a obra, sai para pregar, sai para fazer milagres. E depois de haver multiplicado pães e peixes, as pessoas dizem sobre Jesus, olha só, João 6, o verso 14, quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, multiplicar pão e peixes, pregar o evangelho, disseram: este é verdadeiramente o quê? O profeta que devia vir ao mundo. João 4,19, a mulher samaritana, um texto conhecido, a mulher então lhe disse: agora sei que o Senhor é um profeta. Muitas pessoas, ao ouvirem Jesus pregar, João 7,40 diz: quando ouviram as palavras, alguns do meio do povo diziam: este é verdadeiramente o profeta. E um texto também muito conhecido, um cego que Jesus curou, e que os escribas e fariseus interrogaram Jesus, e não satisfeitos, também foram interrogar o cego. João 9,17 diz: de novo perguntaram ao cego: o que você diz a respeito dele, de Jesus, uma vez que lhe abriu os olhos? E o cego respondeu: é um profeta. Irmãos, qual era o problema dos escribas e fariseus? Eles queriam tanto a glória que vem dos homens, para que eles pudessem manter a sua autossatisfação de que eram pessoas boas, eram pessoas corretas, eram pessoas religiosas, que eles não queriam dar ouvidos a Jesus. E sabe qual é o problema quando a gente não quer dar ouvidos a Jesus? É que a gente também não está disposto a receber a vida que Ele está nos oferecendo. Esse foi o problema desses homens. E a palavra final acerca desses homens, saído da boca de Jesus, foi: como vocês podem crer, vocês que buscam a glória que vem dos homens? O desejo do meu coração para esta igreja é que você não venha buscar a glória que vem dos homens, porque isso pode mostrar que você é uma pessoa leviana, por não querer se aprofundar naquilo que a Bíblia, ela de fato, de verdade, trata, que é da vida que Jesus tem a oferecer. E tornando você uma pessoa leviana, isso pode tornar você também uma pessoa que vive uma vida totalmente desonesta e falsa, porque você vai passar algum momento a viver das suas aparências. Vivendo de aparência, você vai fazer morrer a sua consciência sobre você mesmo, e fazendo morrer a sua consciência, você se acostumará com essa vida. Aí volta ao Salmo 1, quando o salmista ele narra a respeito do ímpio, não é? E ele diz ali todo um processo que o ímpio passa. Ele se assenta na roda, até ele chegar a um ponto de se estagnar. Ele chega ao ponto de uma autossatisfação. E ele chega a dizer: não, essa é a vida. Qual é o problema? Vivendo assim, nós estamos rejeitando a vida que o Evangelho tem para oferecer. E quando falamos de vida que o Evangelho tem a oferecer, nós estamos falando de vida eterna. Estamos falando de vida eterna. E como eu falei, meus irmãos, eu quero chegar no céu e ver essa igreja ali. Amém? Quero chegar no céu e ver todos vocês. Portanto, que não sejamos achados aqui como pessoas que vivem uma vida falsa, como esses homens viveram. E a palavra da boca de Jesus foi: não, vocês não podem crer. Sempre que a palavra de Deus for pregada e você estiver presente, esteja com o coração aberto para receber a vida eterna. E que assim seja na sua vida, no nome de Jesus. Vamos ficar em pé?